Livro de Daniel, capítulo 7, do versículo 25 ao 28, que diz assim: E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e metade de tempo, e metade de um tempo. Mas o juízo se estabelecerá. E eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. E o reino, e o domínio, e a majestade, o reino dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os seus domínios servirão e lhe obedecerão. Aqui findou a visão. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me espantavam, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei essas coisas no meu coração. Vamos repetir o versículo 25, que diz assim: E proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos, e metade de um tempo. Glórias a Deus. Deu para entender, né? Aleluia. O que está dizendo. Glória a Deus. Glórias a Jesus. E glórias ao Espírito Santo de Deus. Nós estamos vivendo, irmão, este tempo está de glória a Deus. Aleluia. De Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quem pregar, pregou. Quem não pregar, não pregará mais. Quem anunciar, anunciou. Quem não anunciar, não anunciará mais. Aleluia. Quem ministrar, ministrou. Quem não ministrar, não ministrará mais. Quem profetizar, profetizou. Quem não profetizar, não profetizará mais. Aleluia. Quem falar da Bíblia, falou. E quem não falou, não falará mais. Estamos vivendo os tempos aonde são poucos os que estão aceitando a palavra de Deus. Nem todo mundo quer ouvir mais do que está escrito. Palavras como pecado, juízo e justiça, em muitos lugares não se pode falar mais. Aleluia. Só terão um compromisso com a verdade quem ainda tem o Espírito Santo de Deus. Porque quem não tem vai se render ao presente século e não vai querer falar mais do que a Bíblia diz, ou se falar o que a Bíblia tem, só vai falar o amor e não o juízo. No plano de evangelização de Deus, a sua palavra tem que ser pregada completamente. Estamos num tempo, irmão, onde temos a oportunidade, pelas redes sociais, mídias sociais, pregar a palavra de Deus na sua entonação máxima, 100%. Mas são poucos os que estão falando da palavra de Deus na igreja, nas mídias sociais e redes sociais. Na internet, que se expande para as redes sociais e mídias sociais, as pessoas estão mais preocupadas em mostrar lá não está se mostrando a palavra de Deus como se tem que se mostrar. Aleluia, Jesus. No Facebook mesmo tem um título lá: curtir, comentar, compartilhar e cutucar. Eu até escrevi um cumprimento para essa frase: curtir
a salvação de uma alma, comentar a volta de Jesus, compartilhar a Bíblia Sagrada e cutucar Satanás e os demônios. Aleluia. E mostrar que Jesus ainda está no controle e que nós devemos pregar o Evangelho como Deus quer que esse Evangelho seja pregado. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Mas aqui no versículo 25, hoje nós estamos vendo isso muito acontecer na televisão, na arte, nas novelas, nos filmes, na música, nas fotos, nos eventos, palavras contra o Altíssimo, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues em suas mãos por um tempo, metade de um tempo, metade de um tempo. Estamos vendo tudo isso acontecer, palavra contra o Altíssimo. Perseguição e destruição até dos santos do Altíssimo. E os homens, principalmente aqueles que são os deputados, estão cuidando de mudar os tempos e a lei para concordar com tudo quanto é tipo de profanação e pecado. O certo passa a ser errado e o errado passa a ser certo. Só que isso é uma atuação que vem do reino das trevas. Satanás e os demônios estão espalhados pelo mundo e tomando corações e mentes de homens de mente maligna para poder mudar os tempos e a lei. E com isso, a igreja, os santos, começam a ficar sufocados e cercados. E serão poucos os que falarão a verdade do Evangelho como a verdade é. Porque criaram o termo. Aleluia. Racismo, discriminação e criminalizaram em cima dessas palavras aqueles que praticaram tais coisas. Só que se nós observarmos a palavra de Deus, a pregação do Evangelho não se encaixa nesse contexto. A pregação não é preconceituosa. A pregação não é racista. A pregação não é discriminatória. Pelo contrário, a pregação é para alertar, despertar, salvar e livrar a alma do homem e da mulher do fogo do inferno. Só que nós, como cristãos, como servos de Deus, aleluia, vendo todas as coisas acontecer, não devemos resistir e pregar a verdade. Antes a Bíblia diz: não amaram a sua vida, mas amaram a Deus acima de todas as coisas. Satanás e os demônios estão plantando terror no mundo inteiro. E muitos têm recuado. Muitos não têm falado mais a verdade do Evangelho como se deve falar. E é o que eu digo aqui. Há uma preocupação na minha mente e no meu coração: o silêncio dos pastores. glória a Deus, aleluia. Se todos começarem a pregar a Bíblia como a Bíblia é, o mundo será outro. Jesus, ele veio num tempo em que os pregadores, em que os sacerdotes, em que os levitas, os escribas, os fariseus, os saduceus e os herodianos, conforme a Bíblia nos mostra, mas teve muito mais segmentos com nomes diferentes, como os atalaias, os nicolaítas, e entre outros, que estão lá as 7 cartas que são enviadas às 7 igrejas da Ásia. Mas Jesus ali traz uma definição quando ele começa a pregar o Evangelho de
que Jesus é